capítulo 28 dessa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor Emmanuel. Emmanuel, ele, ao final de cada reunião que acontecia na cidade de Uberaba, no ano de 1961, onde Chico Xavier já se encontrava nessa cidade, pois sabemos que ele nasceu e viveu um bom período da sua existência em Pedro Leopoldo, essa cidade vizinha e próxima aqui a Belo Horizonte. E neste ano de 1961, os amigos das reuniões onde Chico atuava decidiram estudar a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra da codificação espírita. A gente sempre fala e relembra por quê? Porque, às vezes, tem gente ou pessoas que estão chegando à casa espírita pela primeira vez, que talvez desconhece que a doutrina espírita ela tem como base, como fundamento, 5 obras que foram codificadas por Allan Kardec. E Céu e Inferno é uma dessas obras. É a quarta obra. E qual que é a proposta da espiritualidade ao estudar e trazer até nós informações, ensinamentos, relembrando tudo aquilo que Jesus já havia nos ensinado? Bom, compreender alguns aspectos que fala diretamente a cada um de nós. Pois temos aprendido com a doutrina espírita, e a doutrina espírita, ela está simplesmente reforçando e relembrando o ensinamento de Jesus, quando este, assim, ensinou-nos que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Está em Mateus, seu capítulo 22, versículo 32. Se Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, quando a pessoa deixa o plano físico, pela nomenclatura que nós estamos acostumados ou habituados a dizer, morte, como que fica então? Se fulano ou Beltrano morreu, como que Deus entra nessa história? Então, Jesus, ao ser colocado em um madeiro infame, crucificado, 3 dias depois, aparece aos seus apóstolos mais diretos, confirmando justamente esse ensinamento. Que Deus não é de mortos e sim de vivos, e que ele se encontrava vivo. E os apóstolos ficaram como que estupefatos. Um deles se aproximou e quis tocar para ver se não era fruto de uma imaginação, de uma alucinação. O Tomé. E Jesus diz a ele, toque. E Tomé tocou. Bom, mas o que é a alma? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles respondem. Um espírito encarnado. Está na questão 134 do Livro dos Espíritos. Então, a alma nada mais é do que um espírito que existia antes de estar no corpo. Isso quer dizer que ele pré-existia ao corpo físico e ele vai sobreviver quando deixar o corpo físico. Então, falamos alma quando o espírito está encarnado em um corpo. Quando a alma deixa o corpo, e aí a espiritualidade responde a Allan Kardec. O que acontece com a alma
no instante da morte. Questão 149 do Livro dos Espíritos. Resposta: volta a ser espírito. Ou retorna ao mundo espiritual. Diante disso, essa obra Céu e Inferno ela está dividida em duas partes. A primeira parte, apresentando vários campos que durante séculos foram dogmas e ainda o são, por diversas teologias religiosas. Dentre elas, o capítulo 3º da primeira parte, intitulado Céu. Quando nós falamos céu, todos nós aqui temos uma definição, temos uma opinião, temos um entendimento. Ao dia, quando o sol está escaldante e olhamos para o alto, vemos aquela abóbada azul, e às vezes com nuvens ou sem nuvens, e aí nós dizemos, é o céu. E aí, quando alguém, afeiçoado ao nosso coração, deixa o corpo pelo fenômeno da desencarnação, e não da morte, porque morte não existe, ele vai para onde? Aí nós costumamos dizer, vai para o céu. Para as pessoas que nós gostamos, mas para aquele que nós não gostamos, nós dizemos, fulano vai para o inferno. Se você soubesse quanto que eu já fui xingado de pessoas que já me mandou para o inferno, vai para o inferno. Bom, não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. Mas uma certeza eu tenho. E essa certeza a doutrina nos dá. Eu vou para o plano espiritual. Quando deixar o corpo? Uma dimensão que interpenetra e que tem uma comunicabilidade com o plano físico e que nós pensamos que não é real. Às vezes achamos que é ilusório, mas é real. Neste momento em que nós nos encontramos aqui neste ambiente, contíguo a ele tem o salão da dimensão espiritual e as entidades desencarnadas que aqui se encontram, juntamente a nós participando, são, em média, 5 a 10 vezes mais do que nós que nos encontramos aqui. Então, por exemplo, vou colocar um número aqui. Se nós somos aqui 30, no plano espiritual tem 300. Se nós somos aqui 40, no plano espiritual são 400. É a média. Mas o que esses espíritos estão fazendo no plano espiritual? Ouvindo? Eles não têm mais o que fazer? Podemos questionar. Não é verdade? É porque quando eles deixaram o corpo pelo processo da desencarnação, muitos dos que estão aqui nos ouvindo não tinham ou não tiveram ou ignoraram essa oportunidade que nós estamos aqui neste momento de refletir um pouco sobre a vida e a importância de estarmos em um corpo físico, passando pelas provas ou expiações que são necessárias ao nosso crescimento. Aí alguém pode dizer assim, mas Deus parece que esquece de mim. Esquece não. Somos nós que fechamos a nossa comunhão com Ele. E qual é o objetivo da doutrina espírita? Fazer com que nós, cada vez mais, nos esclareçamos e nos consolamos. Que é mais consolador que a doutrina nos coloca. Que quando eu deixar o corpo pelo fenômeno da desencarnação, eu posso reencontrar corações queridos?
Eu posso reencontrar com uma mãe, com um pai, com uma avó, com um tio, com uma tia, com um amigo, com a esposa, com o marido, com filhos, com vizinhos, com parentes. Você é mais consolador do que isso? E aí, na noite do dia 28, aliás, na noite do dia 8 de maio de 1961, foi aberto o item 17 do capítulo 3º da obra Céu e Inferno, que traz o título O Céu. E diz Allan Kardec: embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência, em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Então, a Terra tem um contingente de espíritos que a habitam, encarnados e desencarnados. Ao redor dos mundos avançados, afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. Eu achei tão interessante essa colocação de Kardec. Para os mundos superiores, os espíritos afluem. É como se eles estivessem plainando na atmosfera. Agora, nos inferiores, pululam. Como se estivessem pulando de um lado para o outro para vencer os obstáculos e as dificuldades. Por que isso? E aí ele coloca: a Terra é ainda um destes últimos, mundo inferior. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta, em maior parte, pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Então, eu não entendi. Como que é isso? Como se alimenta? Kardec quis dizer que os espíritos que aqui se encontram, eles encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam. Então, somos nós que estamos dando alimento ao planeta que habitamos, e esse alimento, essa nutrição, ela precisa ser digerida de uma forma mais suave. E aí podemos fazer a comparação com o alimento físico. Está ficando um papaizinho dela. É tudo de bom criança, né, gente? Por que a gente cresce, né? Não sei por que a gente cresce. É pulular a terra. É porque vocês não estão vendo? É que tem uma criança aqui, e criança é criança. Deixai vir a mim, porque a elas são o reino dos céus, o ensinamento do Cristo. E nós somos crianças diante de Deus. E nós, como espíritos encarnados e desencarnados, estamos contribuindo para que o planeta se nutre, mas de vibrações positivas. Ah, Delano, mas tem tanta confusão. Tem tanta coisa ruim? Tem. Mas estamos compreendendo que aquilo que é ruim pode se tornar bom. Não depende de Deus. Depende de cada um de nós. Naquilo que pensamos, naquilo que falamos, na forma como vamos interagir, como vamos relacionar. E os amigos espirituais sempre nos lembram: cuidado com a fala. Porque a fala, ela fere, ela machuca, ela magoa. Cuidado. Muito mais do que um artefato bélico. Porque se um artefato bélico faz com que nós saiamos do corpo pela desencarnação, às vezes, determinada fala, nós carregamos ela por séculos, milênios e até mesmo de planeta para planeta. E aí, Kardec continua. Essa população é mais estável nos mundos inferiores,
onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores. Com qual objetivo? Para semear aí os germes do progresso e levar a todos consolação e esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. Então, nós temos um exemplo maior, Jesus, que veio até nós fazer com que nós jamais perquemos a esperança, para que nós não nos desanimemos, para que nós arregimentemos os valores necessários para a nossa caminhada. Aí o benfeitor Emmanuel, foi feito um diálogo lá nessa noite do dia 8/5/1961. Emmanuel, no final, dá a seguinte lição, cujo título é Bem-aventurados, capítulo 28. Falando desses espíritos que de tempos em tempos, ou sempre, encarnam e reencarnam, alguns deles, na Terra, com o objetivo de trazermos essa semente de paz. Vieram ao mundo em todos os tempos. Seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Olha que coisa maravilhosa. Quem são? Os espíritos bons, os espíritos superiores. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, nos minerais, porque eles também refletem campo mineral da terra, com objetivo a nível superior. Nós não vamos entrar nesse departamento. Mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam, sim, até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil, agora veja bem a colocação de Emmanuel, a fazer com que nós saibamos nos integrar numa das mais difíceis ciências que existe. Nós não gostamos de, em muitos casos, buscar a ciência, onde a ciência ela vai nos dar uma projeção em todos os níveis e sentidos. Nós estamos aqui hoje e temos aqui um computador que é fruto deste progresso da ciência. Se não fosse a ciência, não seria possível fazer uma transmissão online, ao vivo, para os que não podem estar aqui. E não percam a reunião. E não percam as vibrações dos amigos espirituais. E neste momento estão passando aí nos seus lados, viu, gente? Recebam-os com muito carinho. A como? Com o pensamento, com o coração aberto. Da mesma forma que todos nós que nos encontramos aqui. Essa ciência, que é a das mais difíceis, é essa, de corrigir a nós mesmos. Essa é a mais difícil de qualquer ciência que existe. Porque nos corrigir não é algo tão simples, não é algo tão fácil. E é por isso que esses bem-aventurados, que são anjos, mentores, bons espíritos, amigos, vêm até nós
para nos ajudar a sair do emaranhado discipual que nós nos enveredamos. A integrar-nos na ciência difícil de corrigirmos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhante astros que se apagam na sombra de pesada renúncia, para nos conduzirem o passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos. São pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muitas vezes, percebemos somente depois que se distanciam. Vou pegar um caso aqui muito próximo, Chico Xavier. Estava aqui, Pedro Leopoldo, Berá. Entre nós. E hoje, onde Chico se encontra? Trabalhando. Mas há momentos em que ele tem um cantinho, que é só dele. Aonde ele pode se beneficiar dos valores que ele conquistou. Raramente, ou poucas vezes. Porque quanto mais elevado o espírito, menos tempo ele tem para ele. Porque ele está sempre a trabalho, em nome do Cristo, em nome de Deus. Então, se alguém chegar no plano espiritual e quiser uma audiência com Francisco Cândido Xavier, vai ter que esperar, talvez, muito tempo. Porque ele está trabalhando em nosso favor. E em favor daqueles corações afeiçoados ao dele. Assim como muitos irmãos nossos se encontram também trabalhando por nós. Com qual objetivo? Diz Emmanuel, ajuda-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia, sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis, e ainda mesmo quando nos rebolquemos no vício, levantam-nos caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a aprovação nos obriga a marchar sob a chuva das lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles, nesses amigos. Quando te afligires, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosa entre espinhos. Que lição maravilhosa, como todas as lições desta obra, Justiça Divina. Estamos fechando essa primeira parte, agradecendo a Jesus, e nós vamos encaminhar para a segunda parte da nossa reunião, com o Telmo apresentando-nos a obra Renovando Atitudes. Uma boa noite a todos.